Beleza? Tudo bem? Como estamos? Você gostou do clickbait? Filosofia não serve pra nada. Na verdade tá escrito outra coisa, né? Só que se falar nos primeiros 30 segundos do vídeo, é capaz que não entre, né? Tem um palavrão escrito ali, né? Filosofia não serve pra porra nenhuma. Mas enfim, eu falei na verdade. Clickbait, né? O nome do negócio que a gente tá falando. Clickbait. Pra te atrair, né? Para que você vai lá e clique e acabe vendo um vídeo que muitas vezes vai ser só sei lá, pelo nome, pela estética, pelo que está aparecendo ali, e na maioria das vezes é uma grande enganação, né? Essa coisa de clickbait, né? Essa coisa de ficar usando termos gringos, né? Eu acho isso de mau gosto, na verdade, sabia? Você vê que uma vez teve um cara que queria resgatar a pureza do nosso idioma, rompendo com toda esses termos gringos que a gente usa. Eu não me lembro o nome dele agora, mas enfim, eu li numa revista chamada Aventuras na História, há muito tempo eu li isso. Pra você ter noção, esse sujeito, depois vou dar uma pesquisada, esse sujeito, por exemplo, ele queria, ao invés de se chamar futebol, né, que vem de fute, né, ball, pé na bola e tal, de ludopédio. Ludo é jogo, né, jogo com o pé, uma coisa que viria do latim, né, do latim, evidentemente. Línguas neolatinas. As línguas neolatinas são o português, né? O português, o francês, o espanhol, o italiano e o romeno, né? Pouca gente sabe que o romeno é uma língua neolatina, né? Diferentemente do inglês e do alemão, por exemplo, que tem só passado, presente e futuro, né? I was, I am, I will, né? Porque é idioma de bárbaro, né, cara? É idioma de invasor, né? Tanto os germânicos quanto os anglo-saxões, né? E é uma coisa interessante porque você pega as línguas neolatinas, não tem o pretérito mais que, elas têm o tal do pretérito mais que perfeito, do subjuntivo da puta que pariu, né, do indicativo de não sei das quantas e tal, quantas variações, né, nós não temos nas línguas neolatinas, né? Mas o mais interessante é que se você sabe só português, por exemplo, e ainda não sabe inglês, o que pelo menos o básico a gente acaba sabendo por estar em contato o tempo todo com né, com esses termos e tal. Mas o idioma mais interessante você aprender depois, assim, por exemplo, do português, você vai ter mais facilidade em aprender francês, espanhol ou italiano do que inglês, por exemplo, já que são línguas neolatinas, né, que vêm do mesmo tronco linguístico, né. E se você já sabe inglês, você vai ter mais facilidade de aprender alemão, cara. É interessante isso, né? Ich nein sprechen Deutsch, né? Eu não falo alemão, uma coisa que já dá para você aprender. Né? Então, ein Bier bitte, né? Uma cerveja, por favor. Uma cerveja, por favor. Saúde. Saúde. É que eu não tinha bebido uma cerveja esse mês ainda. Agora é 1º de dezembro. Mas enfim. E... Tututs, né? Piada horrível. A grande questão que a gente estava falando aqui sobre as línguas neolatinas, né? E uma coisa curiosa aconteceu, né? As crianças em Portugal elas estão falando brasileiro, né? Como se diz em Portugal, o português do Brasil, por conta da influência de YouTubers, como o Lucas Neto, por exemplo, né? Então, de tantas crianças assistirem aquilo, elas falam, ao invés de falar relva, elas falam grama, né, que é o português brasileiro. Eu sou a favor de que o português brasileiro, o português do Brasil, se chamasse brasileiro, sacou? E não português do Brasil, pode crer? Quem diria que o Lucas Neto ia ser responsável pelo fenômeno da descolonização, né, cara? Olha só que coisa doida, né? Muito interessante isso, descolonização. Mas aí sabe o que é interessante? As crianças não falam, algumas, né, que assistem muito lá, não falam relva, falam grama, não falam frigorífico, falam geladeira, né, que é como a gente chama aqui. Mas é curioso pensar assim que o adjetivo pátrio é brasileiro, né, o sufixo eiro, né, remete à profissão, se parar para pensar. Então olha que coisa doida. Tipo, quem nasce na Alemanha é alemão, quem nasce na Holanda é holandês, quem nasce no Japão é japonês, quem nasce no Brasil é brasileiro, quem faz pão é padeiro, quem trabalha com madeira é carpinteiro,
O sufixo eiro é profissão. Quem que era o brasileiro? Era o cara que vinha aqui, o português que vinha para cá, instalava uma feitoria no século XVI, dava um monte de porcaria para os índios, sabe? O tal do escambo, né? Pente, espelho, por isso que Renato Russo fala, nos deram espelhos e vimos um mundo doente, né, na música Índios. E eles davam artefatos de metal, etc, etc, coisas que eram inúteis, né, na verdade, para os caras. Os índios extraíam o pau-brasil, né, eu tomei um susto do caralho aqui, meu gato passou aqui, você viu? Os índios extraíam o pau-brasil, né, nas chamadas feitorias, eles enchiam suas embarcações, esses portugueses, iam para Portugal, vendiam aquilo tudo, viviam de renda, a hora que acabava a grana, eles voltavam e faziam mais, né, cara? Voltavam, traziam mais porcaria para os índios. Isso foi de 1500 até 1548, mais ou menos, né, chamado período pré-colonial, até o estabelecimento do primeiro governo geral, lá do Tomé de Souza, né, a construção da cidade de Salvador, etc, etc. E é uma coisa interessante, porque brasileiro era o português que vinha fazer o Brasil. Eles falavam assim, né? Português que vai... O que ele faz? Ah, ele é brasileiro, ele faz o Brasil. Então a gente nasceu sendo explorado, né, cara? É incrível isso. É óbvio, né? É isso, que é isso. E sobre essa condição da gente nascer para ser, nascer, né, sob essas condições, etc, etc, e ter passado por ciclos sempre atrelados, né, a produtos de baixo valor agregado, ou chamados que a gente chama de commodities hoje em dia, né, o ciclo da cana, na verdade o pau-brasil, depois a cana de açúcar, depois o ouro, o café, o algodão, percebe? O látex na Amazônia, que fez com que os caras construíssem, fez com que Manaus surgisse, né, ali. Só que é uma coisa muito doida, porque você tem noção, né, de como sempre é para garantir o privilégio para pouquíssimos em detrimento da miséria e da pobreza de muitos, né. A burguesia manauara, né, Manauara, que é de Manaus, a burguesia manauara, os caras eram tão ricos, cara, mas tão ricos, que eles mandavam lavar suas roupas na Europa. Percebe? Enquanto a maioria do povo que estava ali, evidentemente, padecia para que pouquíssimos burgueses que exploravam ali a extração de látex mandassem lavar suas roupas na Europa. É uma coisa muito doida isso, né? Os cafeicultores, percebe? Os cafeicultores que fizeram riqueza no Vale do Paraíba, né, aqui na região no interior de São Paulo, parte do Rio de Janeiro, etc., Vale do Rio Paraíba, etc., são os mesmos caras que articularam a derrubada de Dom Pedro II, a transição para a República. Eles tinham os cafeicultores com o poder econômico, o exército com o poder político, recém-chegado da Guerra do Paraguai. Os caras vão articular a derrubada de Dom Pedro II, né, em 1889. Você fala a proclamação da República no Brasil, em 15 de novembro de 1889, ela foi aquilo que a gente chama de modernização conservadora, né? Por quê? Porque ela foi uma revolução política, ela não envolveu o povo, né? O povo assistiu aquilo bestializado, né? Como diz o Laurentino Gomes no seu livro 1889, que aliás é um livro muito bom, né? E foi feito pela base da pirâmide. O nome disso é revolução política, não é revolução social, percebe? A revolução social é quando você garante direitos sociais inalienáveis para a base da pirâmide, né? A princípio. E a revolução política você troca quem está no topo, mas se mantém a velha estrutura hierárquica. E o Brasil é isso, é um país de modernização conservadora. É interessante, né? E aí o título do negócio tá aí, filosofia não serve pra porra nenhuma. Pra que serve filosofia? Serve pra gente trocar essa ideia que começa com uma coisa e vai parar em outra. Então se você gosta de assunto assim, sabe? Começar num lugar parando, se inscreve aí, porra, compartilha isso daí para que isso chegue em mais gente. Para que a gente rompa aí com os algoritmos. Beleza? E aliás, a gente pode fazer um vídeo falando sobre algoritmos também, que é bem legal. Obrigado pela paciência de ter assistido até aí. Valeu? Até uma próxima. Tchau, galera.